Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. E, caso vocês não tenham percebido, estamos no meio da Copa do Mundo, então vamos falar de livro sobre futebol. Antes de falar de livro sobre futebol, eu vou falar de um site sobre futebol, no qual eu escrevo, vou deixar o link logo ali embaixo. Quer dizer, eu escrevi poucas vezes lá, mas é o site Museu da Pelada, museudapelada.com.br, do Serginho Pugliese, um repórter esportivo, um peladeiro, um cara sensacional, que tem um trabalho social bacana por trás do Museu da Pelada. Então, para quem gosta de futebol e gosta de ler, o Museu da Pelada é uma fonte inesgotável de histórias e tudo mais. E acaba que sobre futebol, a maior parte dos livros acaba sendo meio sobre histórias mesmo, né? Então eu começo falando do livro de um grande amigo, Paulo César Guimarães, o PC Guimarães, sobre o Sandro Moreira. O problema é, Brasil não tem memória. E eu não sei qual é a faixa etária dos que me ouvem, mas muitos não devem fazer a menor ideia de quem era Sandro Moreira. Sandro Moreira foi um dos maiores repórteres esportivos, né, jornalistas esportivos, né, que nós tivemos. Ele faleceu há alguns anos. Tinha uma filha dele que era jornalista, repórter da Globo, a Sandra Moreira, que também já faleceu, infelizmente. E o Sandro era um manancial de histórias, né? Ele foi um dos que assim popularizou o Garrincha, porque ele era botafoguense doente, né? E também era um enorme mentiroso, né? E o PC, que aliás nesse momento ele está recolhido em Mauá, fazendo a biografia do Armando Nogueira. Esse talvez um pouquinho mais conhecido para vocês, mais novos, mas ele era diretor de jornalismo da Globo, era um excepcional cronista, também esportivo, era um cara antenado com as coisas. Também tinha o seu lado, vamos dizer assim, mais obscuro, né? Mas o PC está enrolando com essa biografia já há muitos anos. Um dia vai sair, né? Espero, não confio muito no PC. Enfim, mas o Sandro Moreira é maravilhoso, e ele era um mentiroso, quanto mais. E assim, uma das melhores histórias dele, que eu, por acaso, eu abri, por acaso, aqui no livro, né? Armando Nogueira ficou, por acaso está falando do Armando Nogueira no livro do Sandro Moreira. Armando Nogueira ficou fulo da vida com as mentiras que Sandro contava a Mário Filho, que também estava escrevendo um livro sobre a Copa de 62, e decidiu botar os pingos nos is e tomar as dores do colega. Sandro não tomou conhecimento da repreensão e foi adiante, inventando sonhos de Garrincha, premonições de Didi, palpites de Newton Santos e assim por diante. Mário Filho acreditava em tudo. Foi então que Armando passou um novo pito em Sandro, seu colega do Jornal do Brasil. Segundo Roberto Porto, um jornalista atual, muito bom por sinal, Sandro só lhe disse uma coisa: você, Armando, ainda vai colocar uma mentira minha em seu livro. Vários outros jornalistas lembram dessa história. Mário Jorge Guimarães é um deles. O Armando pegou causos e queria botar só histórias verdadeiras, e o Sandro disse: eu tenho uma. Armando respondeu: você não, eu não quero. Nunca sei se suas histórias são verdadeiras. Roberto Porto conta que quando Sandro leu a história do adeus micrófono no livro, aliás, um parêntese, né? Acho que foi o Garrincha, né? Isso é mentira, que ele foi entrevistado, sei hola para nuestro micrófonos, diz olá para nosso microfone, aí ele teria dito, hola micrófono, e na hora de ir embora falou, adiós micrófono. Mas é das mentiras que o Sandro contava, né? Bom, enfim. Repetindo, você não, eu não quero, não sei se suas histórias são verdadeiras. Roberto Porto conta que, quando Sandro leu a história do adeus de micrófono no livro, chegou para Armando e disse, mas essa não é verdadeira, o autor sou eu. Armando argumentou, não senhor, essa não foi você que me contou, quem me contou foi fulano. E Sandro, que não dava colher de chá nem para os maiores parceiros, rindo muito, tripudiou. Pois é, mas quem contou para ele fui eu. Então é uma dessas figuras que tem muito no futebol, né, que está acabando, porque o futebol está ficando muito chato, né? O pessoal mais velho costuma reclamar do politicamente correto, né? E, de um modo geral, estão errados. Mas no futebol, antigamente era muito mais solto, mais divertido, né? Antigamente os repórteres entravam nos vestiários, assistiam treino, eram amigos dos jogadores.
Hoje em dia, tudo, um bando de mascarados, tudo fechadinho, tudo, sabe? Perdeu aquela espontaneidade, aquele contato, né? E perdeu muito das mentiras também, né? Então aqui, eu tô, na minha lista de livros sobre futebol, tem várias coletâneas aqui. Isso aqui são coletâneas de casos engraçados de futebol, deixa que eu chuto, do Renato Maurício Prado. Não é dos meus jornalistas favoritos, ele é um dos que a gente chama aqui no Rio de Fla Press, que é a imprensa favorável ao Flamengo, mas realmente ele tem histórias maravilhosas. Outro livro de histórias curiosas e bem legais é a do Falcão. Para quem não viu jogar, um cracaço, né? Acho que os Quanis dizia que é o craque que joga de fraque. Uma elegância, um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Uma pretensa autobiografia do Pelé, né? Pelé dispensa comentários. Pelé era um jogador de outro mundo, né? Acho que a gente tem que separar o Edson do Pelé. O Edson Arantes do Nascimento é um ser humano com erros e falhas, com problemas. Pelé não. Pelé era um deus, era um jogador assim como acho que a gente nunca vai ver, porque esse realmente fez de tudo. Ah, mas o Maradona não. Ah, mas o Messi muito menos. Ninguém chegou perto do Pelé. Pelé era uma coisa inacreditável. O único que chegou perto do Pelé é esse aqui. O senhor Manuel dos Santos, vulgo Garrincha, nessa maravilhosa e sensacional biografia escrita pelo Rui Castro. É um livro, assim, para quem gosta de futebol, para quem gosta de biografia, para quem gosta de um bom livro, é absolutamente imperdível, né? O Rui Castro é um biógrafo maravilhoso e a história do Garrincha é absolutamente fantástica. Assim, você não dá para não ler um livro como esse. Então recomendo veementemente, tem que ler. Não recomendo, eu exijo que vocês leiam. Um outro livro, agora eu entro pro... Bom, outro livro do Arnaldo César Coelho, A Regra é Clara, em que ele conta os causos dele, né, como juiz. Eu tenho uma passagem com o Arnaldo que ele tinha me proibido de contar, mas dane-se, já passou, ele não vai saber que eu falei, nós não somos amigos íntimos nem nada parecido, mas é o seguinte, antigamente nós tínhamos um grande comentarista, que foi da Globo muito tempo e tal, chamado Sérgio Noronha, seu Nonô. Seu Nonô teve uma vida bem divertida, né? Mas quando envelheceu, ele ficou doente, teve um problema, uma espécie de Alzheimer, digamos assim. Ele não ficou muito bem. E com ele ele foi para o Retiro dos Artistas. Sabe? Ele não tinha parente, não tinha família, não tinha nada. Mesmo o dinheiro tinha muito pouco, porque ele era adepto daquela filosofia, né? Não tenho tudo que gasto, mas gasto tudo que tenho, né? E aí ele, uma situação difícil, foi para o retiro, os amigos conseguiram que ele ficasse lá. E um amigo em comum, né, que era muito, cujo pai era muito amigo do Sérgio Noronha, perguntou se eu não queria ir lá com ele, então eu fui, né? Eu sempre admirei muito o Sérgio Noronha. E realmente era triste, o seu Nonô estava mal, mas estava num lugar muito confortável, né? Só que ele estava no momento em que ele estava precisando de um apoio. Ele precisava de uma pessoa que ficasse 24 horas com ele. Isso é caro, isso tem que ser pago. Ninguém ali, eu pessoalmente não tenho dinheiro, meu amigo também não tinha. E aí nós soubemos que quem pagava a maior parte daquilo ali, quem inclusive reformou, o Retiro dos Artistas é um lugar maravilhoso, um lugar lindo. Vamos dizer assim, é uma vila, uma grande vila, com casinhas pequenininhas, geralmente sala e quarto, e às vezes uma pequena cozinha e tal. E cada um trata dela como se sua fosse. Então, a dele foi toda reformada, tinha TV a cabo para ele assistir, mesmo sem entender muito bem os programas esportivos. Tudo pago pelo Arnaldo César Coelho. E aí nós pensamos, bom, não podemos mais pedir para o Arnaldo, por mais dinheiro que ele tenha, e o Arnaldo, graças ao bom Deus, é um cara muito bem sucedido financeiramente, é dono de uma retransmissão da Globo, retransmissora da Globo. Bom, resolvemos ver se ele adiantava alguém. A gente pensou no Galvão Bueno, né, que também tinha muita grana, para o Galvão seria uma miséria pagar. E aí coube a mim entrar em contato com o Arnaldo, que eu não o conhecia. A gente conseguiu o telefone dele, aí eu mandei mensagem para o Arnaldo, expliquei a situação, aí eu pedi para ele me ligar, né? Eu mandei um zap para ele, ele me ligou, o que está havendo e tal, eu expliquei.
Aí falei o que a gente queria. Eu falei, olha, o que eu queria era isso. Eu queria, se fosse possível, que você falasse com alguém. Opa, balancei aqui o troço, peraí. Eu queria, se fosse possível, que você falasse com alguém a respeito da situação. Oh, droga, balancei de novo. Da situação do Noronha, que ele está precisando. Aí o Arnaldo falou, olha, vê aí quanto é, me diz exatamente quanto é que eu pago. Simples assim. Eu falei, poxa, vai pagar? Não sei o que for, mas não fala para ninguém. Como eu não sou uma pessoa confiável, eu sou um mau caráter completo, eu escrevi uma crônica no Museu da Pelada sem dizer a história toda, mas insinuando, e agora o Sérgio Noronha infelizmente já nos deixou, e o Arnaldo não vai saber desse vídeo mesmo. Então fica aqui, né? Além da recomendação do livro, que é muito divertido, fica a recomendação de uma pessoa, de um ser humano muito bacana, um ser humano muito bom. Eu fiquei assim muito bem impressionado com a bondade, né, e simplicidade do Arnaldo, sem querer propaganda, sem querer nada. Outro livro que eu acho muito bom também é esse aqui, a biografia do Newton Santos. O Newton Santos, eu não vi jogar, foi, talvez dizem, o maior lateral esquerdo do mundo, da história, tal, diz que era um cracaço, não vi jogar. Mas eu tenho uma história com ele também. Eu estudava num colégio, chamado Colégio Pedro II, nessa época eu estava na seção de Botafogo, estamos falando de 74, 75, depois eu fui transferido para o mesmo Pedro II, mas na seção da Tijuca. E em frente ao ponto de ônibus havia uma loja de esportes que pertencia a ele. Mas, apesar de eu não tê-lo visto jogar, estamos falando de 74, 75. Ele foi campeão mundial em 62, ou seja, 12, 13 anos antes. Menos tempo do que nós, agora em 2022, temos do nosso último título, que foi 2002, 20 anos. Então, apesar de tudo, era uma pessoa muito presente, muito famosa, muito importante, principalmente para quem gostava de futebol. E nos anos 70, hoje em dia você vai comprar uma camisa, essa camisa vai ter em 150 lojas, e não vai ter outra, só vai ter dessa. Hoje em dia é muito chato isso, é tudo padronizado, é tudo igual. Naquela época não. Você tinha papelarias de bairro que tinham coisas diferentes, loja de esporte, era uma coisa diferente da outra. E eu jogava muito futebol de botão, adorava jogar botão. E eu morava na Tijuca, um bairro distante de Botafogo, cujos botões à venda ali na região eram de uma determinada fábrica. Na loja do Newton Santos tinha outras. E um ali que era meio valorizado pela minha turma. Eu pensei, vou comprar uma caixa, um jogo completo desses botões, e trago para Tijuca e troco com o pessoal. E aí eu torço para o Fluminense. Mas o que era mais legal comercialmente? Pegar do Flamengo, que tinha mais gente, e trocar pelos botões da minha preferência. Aí fui lá comprar. No que eu chego lá, eu vejo, aponto para o vendedor, não sei o quê. Aí o cara pega, tal. Quando ele pega, vem lá de dentro, sai o Newton Santos. Aí ele olha para mim e fala, ô menino, vai comprar botão do Flamengo? Tem que comprar do Botafogo. Eu ali, envergonhado, fiquei com vergonha, era criança, né, vendo o grande Newton Santos ali na minha frente, falando comigo, né, eu fiquei sem saber o que responder, né, eu falei, seu Newton, mas eu sou fluminense. Aí ele ficou me olhando, olhou para os botões, olhou para mim, olhou para os botões, eu não entendo porra nenhuma. Aí foi lá para dentro de novo, quer dizer, eu passei por idiota lá para o Newton Santos, né. E por fim, o último livro que eu tenho aqui na minha mão, meu último livro, eu devo ter até mais algum, mas o que eu me lembro basicamente são esses. É esse aqui, que talvez seja o mais importante deles todos, né? O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Quem é Mário Filho, que inclusive foi citado ali naquele livro do PC Guimarães sobre o Sandro Moreira. Mário Filho era filho do Mário Rodrigues, que era, e, portanto, irmão do Nelson Rodrigues. O Mário Filho, ele era editor de um jornal aqui do Rio de Janeiro chamado Jornal dos Esportes, que era o principal jornal de esportes do Rio. E ele tinha uma característica. A capa dele, a primeira página, né, do jornal, era cor-de-rosa, diferentemente dos outros, que sempre foram brancos, né? E graças ao Mário Filho, é que o estádio do Maracanã, que se chama Estádio Jornalista Mário Filho, foi construído. Ele fez duas coisas que o Mário Filho fez, através da participação dele na imprensa. Ele organizou o concurso das escolas de samba, que está aí até hoje, é uma tradição do Rio.
e o estádio do Maracanã, só isso que ele fez, né? E o estádio do Maracanã, que era uma coisa extraordinária, agora é um estádiozinho sem graça, parece um shopping center, né? Mas era uma coisa muito impressionante. Ele tinha as arquibancadas enormes, tudo de cimento, e na parte superior, na parte inferior tinha as cadeiras. E essas cadeiras eram azuis, azul claras. E tinha as cadeiras perpétuas. E entre as cadeiras perpétuas tinha uma que não era azul, era cor-de-rosa, era a cadeira do Mário Filho, né? Porque ele tinha esse direito, né? Então, de vez em quando, as pessoas vão querendo trocar o nome do Maracanã. Isso não é justo, você apagar a memória do cara que é responsável por aquilo. E foi um grande jornalista esportivo, um grande pensador do futebol. Então, esse livro é fundamental para quem quer saber como era o futebol antigamente. Porque você sabendo como era antes, a gente pode tentar corrigir o que era ruim, né? E não cometer os mesmos erros, né? Então, essas foram as dicas de futebol. E eu termino assim, eu falei do Maracanã. O Maracanã, como eu disse, ele era uma coisa impressionante. Era um monstro de cimento grande, uma coisa que vinha time de fora, tal. Os caras ficavam assustados, que era uma coisa realmente gigantesca. E eu lembro uma vez, eu e meu pai ganhamos, nós íamos muito ao jogo, nós morávamos relativamente perto. Era outro mundo. Eu ia ao Maracanã sozinho com 13 anos. Eu já ia para lá, quer dizer. Mas nesse dia meu pai ganhou um ingresso para ir nas cadeiras especiais, ficava no centro do campo, eram cadeiras confortáveis, tal. Então nós entramos por um lugar diferente do habitual e fomos de elevador, né? E estamos no elevador, você está olhando para a porta, quando a porta do elevador abriu, eu não sabia, a gente já estava ali no estádio, né? E aquele monstro assim na nossa frente, aquela coisa linda, com as bandeiras, o Maracanã vivia lotado, né? Foi uma das coisas assim, mais emocionantes, das memórias mais emocionantes da minha vida. E acho que eu nunca vou esquecer daquilo. Então eu lamento muito que um lugar tão emblemático, tão bonito, tenha sido destruído por causa da cobiça, por causa da subserviência à FIFA. Tentaram fazer isso no estádio do Boca Juniors, na Argentina. O Boca não permitiu, o que fez muito bem. Então a nossa subserviência quebrou. E segundo um grande jornalista carioca, que é um cara que pensa o Rio de Janeiro, né? Eu vou ver se eu acho essa crônica dele, vai ser difícil. Se eu achar, eu boto ali, ali embaixo. Ele fala que o Rio de Janeiro começou a dar para trás justamente quando demoliu a parte interna do Maracanã. Quebrou uma magia, como se fosse um terreiro de macumba e você tivesse chutado lá os assentamentos, chutado seus orixás. Eu acho que basicamente foi isso que a gente fez mesmo. Então está na hora da gente reconstruir o Rio de Janeiro, reconstruir o Brasil. E o futebol acho que é um bom começo, porque é o ópio do povo. Mas, cara, o povo já sofre tanto, um pouquinho de alegria não faz mal para ninguém, né? Então é isso, gente. Obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like, dar o quê. Esse vídeo ficou meio grandinho, mas tá bom. Estamos em Copa do Mundo. Quando o jogo estiver chato, vocês assistem, tá bom? Então me inscreve, dá like, compartilha, comenta. E comenta que eu gosto de bater papo com vocês, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima.